A CBF nunca se preocupou com os nossos clubes, nunca se preocupou com as nossas federações. A CBF sempre foi, desculpem, mas um balcão de negociação, de né? negociações. Mas eu concordo contigo. Eu também concordo. Essa última diretoria que entrou estava começando a movimentar um pouco diferente todo esse eixo que já era viciado há anos e anos. E nunca foram punidas. Essas pessoas nunca foram punidas. Então, assim como na política, assim como em outras áreas, aconteceram coisas absurdas dentro das entidades que dirigem o futebol brasileiro. E, de repente, a culpa do 7-1 foi principalmente do nosso treinador e daquele grupo de jogadores que ali estavam. Erradamente. Todos nós que estamos e habitávamos em torno do futebol até aquele momento, fomos, de alguma forma, culpados por aquele resultado, por aquilo que vinha acontecendo há 25 anos atrás e que nós não percebêramos em momento nenhum. Deixamos aquilo acontecer. É um aspecto que chama atenção. Foi muito triste. E até hoje, passado quase aí 7 anos, nós não vemos uma mudança naquele perfil que anteriormente se trabalhava dentro do A país. gente está sofrendo pelo 7-1 até hoje. O futebol brasileiro ainda sofre aquilo lá. Porque isso que você falou da Fundação de Vôlei e tal, coisa que eu penso também. Porque, assim, todos os momentos que o Brasil foi campeão do mundo, os europeus não ficaram parados. Sabe? Ele virou, vamos tomar pau para os brasileiros, que tomaram muito por muito tempo. Eu falei, não, vamos contratar os brasileiros todos para cá, vamos fazer, vamos reforçar. E a gente vê cada ano o futebol europeu, ele evolui muito, sabe? Cada temporada eles estão mais fortes, com mais dinheiro, com mais estrutura. Se alguma seleção cai, por exemplo, a da Itália, que não foi na outra Copa lá, eles rapidamente, deu nem 4 anos, os caras reestruturaram e foram campeão da Eurocopa. Totalmente, né? totalmente. A Alemanha, agora que estava em baixa, tá fazendo umas eliminatórias fantásticas, tá com um time bom de novo. E a gente, é que assim, a gente fica na dúvida, a gente é torcedor, né? Então, sei lá, mas o que a... Não sei se a CBF, o que o futebol brasileiro tem que fazer para ter esse tipo de reestruturação, né? Eu acho assim, nós temos o principal, nós temos a matéria-prima. O talento, né? Eu sempre falo isso e falo com muito respeito, nós nunca fomos grandes formadores. O país nunca se especializou em formação. Os jogadores brasileiros, eles brotavam, nasciam, apareciam, às vezes do nada. Nós tínhamos a nossa formação nas ruas. Eram os campinhos de pelada, os campinhos em cada quarteirão nós tínhamos ali 3, 4 terrenos baldios que eram limpos ali pela molecada, botava-se 2 tijolos, um de cada lado ali, 2 de cada lado e a bola rachava ali o dia todo. E à tarde, quando o pessoal vinha, aqueles mais velhos que vinham do trabalho, se juntavam a todos nós ali. Então um garoto de 12, 13 brincava ali com um homem já de 25, de 30, quer dizer, você estava aprendendo a sair de uma dificuldade, a criar uma resiliência, que seria muito importante no segmento da sua carreira. E aquilo começava a filtrar esses garotos que viviam praticamente 18 horas de um dia, viviam na rua. Nós vivíamos na rua. Quando não estávamos com uma bola nas mãos, nós estávamos subindo uma árvore, trepando para pegar uma fruta, pulando num terreno do vizinho para poder roubar uma mexerica, uma laranja. Era essa a nossa vida. Isso nos preparava para o futebol. Os clubes nunca foram grandes formadores. Nós nunca preparamos profissionais para a formação. Por isso que eu falo que diferente do voleibol. Quando o voleibol passou a se preocupar com fundamentos, com formação, nós passamos a ter grandes jogadores dentro do nosso país. E um campeonato disputadíssimo. E aí entra o segundo aspecto. Nossos jogadores vão embora muito cedo. Sim. Quer dizer, nós não tínhamos a formação. Hoje nós perdemos a rua, temos só o futebol de salão como grande formador. Anteriormente nós tínhamos a rua e o futebol de salão. A criança passava o dia todo com uma bola nos pés. E, inconscientemente ele estava petecando uma bola, jogando na parede, fazendo um gol caixão, brincando, ralando o joelho, aprendendo a sofrer, aprendendo a ter resiliência, aprendendo a se preparar para a vida. Essa é a minha opinião. De repente isso sumiu. Perdemos esse formador. Ficamos com o futebol de salão, que ainda, graças a Deus, ainda nos ajuda nesse processo todo.
melhorando e qualificando os nossos atletas. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque também ao futebol de salão não é dada a atenção que ele mereça, que é necessário. Então, poucos clubes usam o futebol de salão como um genuíno formador. E com isso, o europeu passou a entender o que acontecia no futebol brasileiro e sul-americano. Tanto é que a pergunta, quando se vai lá, é como que vocês fazem para ensinar os jogadores a driblarem? Uhum. E o drible é uma coisa natural do atleta. Tanto é que nós estamos perdendo, porque nós perdemos a rua, nós perdemos o drible, nós perdemos a essência da nossa formação. A nossa formação nunca precisou ser tão tática. Por isso que quando falam que o treinador era defasado taticamente, é lógico que era defasado. Nós tínhamos jogadores que faziam a diferença no mano a mano, no 1 para 1, na jogada que ninguém esperava, no improviso. Isso nós sempre fizemos. E o vôlei é assim também, o basquete é assim. A partir do momento que consigamos ter uma equipe competitiva de basquete, o diferencial do jogador brasileiro é impressionante, porque ele também sabe improvisar, como o americano improvisa no basquete. Então, essa essência nós acabamos deixando para trás. E hoje, os nossos garotos saem do país com 16, 17 anos, são vendidos, não jogaram 60 partidas com a camisa dos seus clubes. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo, se não me falha a memória, não tinha 50 partidas com a camisa. Paquetá da mesma forma, um pouco diferente do Neymar. Neymar, ele jogou mais de 200 partidas com a camisa do Santos. Ele deu um retorno técnico e depois um retorno financeiro ao clube. É um pouco diferente, só que ele já saiu formado. Ele não finalizou a sua formação na Europa. Os nossos jogadores, ao contrário, estão finalizando as suas formações na Europa. Os nossos grandes jogadores. Felipe Coutinho finalizou a sua formação na Europa. Vinícius Júnior... Está formando ainda, né? Está finalizando a sua formação. Rodrigo dos Santos está finalizando a sua formação. Os nossos meninos aí que subiram estão da mesma forma. Então, assim, e a essência do nosso futebol? E o principal? Aquilo que se joga no nosso país. Então, esse é o processo. Nós temos que resgatar a essência do futebol brasileiro, que nós perdemos em algum momento aí atrás, que nós deixamos passar.